Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã da Igreja Metodista Central em Goiânia e demais pessoas que assistirão a esse ano aí as nossas aulas aqui no Rota 66. Eu estou aqui para falar com vocês sobre o livro de Jó. Eu sou a Bispa Ideide, Bispa da 8ª Região Eclesiástica da Igreja, e é com grande alegria que eu vou partilhar uma reflexão com vocês aqui, apresentando o contexto do livro. O livro de Jó, ele está no Antigo Testamento e ele compõe o bloco dos livros chamados poéticos. Ele está ali perto do livro de Cantares, Eclesiastes, Salmos, Lamentações. E o objetivo do livro de Jó é mostrar para a gente as diversas teologias que existem no povo de Israel relacionadas com a dinâmica do tema principal, que é o sofrimento do inocente. Por que pessoas inocentes sofrem? E em torno desse grande debate, que tem como figura central o personagem Jó, você vai ter aí então alguns pensamentos que até hoje estão presentes na vida da igreja. A teologia da prosperidade, a teologia da retribuição, a teologia da maldição hereditária. Todas essas teologias encontram eco nesses amigos de Jó que estão debatendo com ele. Uma coisa horrível lhe aconteceu, Jó. Por quê? Não é? Então alguns vão dizer, olha, isso é a lei da semeadura, você fez alguma coisa errada, você, sei lá, chutou o cachorro, você maltratou a esposa, você foi injusto com alguém, defraudou o direito de alguém e por isso as coisas ruins estão acontecendo com você. Outros dizem, olha, isso é uma coisa que você fez aí antes de nascer até o tempo de Jesus ainda havia essa teologia de que até na barriga da mãe uma criança poderia cometer pecado e aí teria que se responsabilizar sobre isso. Enfim, havia muitas teologias e elas estão discutindo com Jó sobre a situação dele. E Jó representa essa figura do inocente, do justo, daquele que é aprovado por Deus. Como que a gente sabe que ele é aprovado? Porque ao final do livro existe um momento em que Deus e Jó entram em debate e aí todas as teologias caem. É muito interessante isso no livro, né? As teologias caem. Deus não entra no mérito de discutir quem está certo. Deus, ele se apresenta para Jó como Deus soberano, como Deus que entende todas as coisas. E ele indaga de Jó, quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem estava lá com ele quando o mundo começou? Olha, Jó, você e os seus amigos estão falando de coisas que não conhecem. Então existem alguns ensinamentos que são importantes para a gente nesse livro. Primeiro, que ele abre para a gente a possibilidade da investigação da fé. Então, se existem coisas que doem no ser humano, se existem coisas que são difíceis para a gente, é lícito, é interessante, é permitido que a gente então esteja perguntando a Deus por que tais coisas sucedem. Não é? Segundo, que ele demonstra pra gente que, embora a teologia possa explicar uma série de coisas sobre Deus e que é importante estudá-la, nós devemos sempre abrir uma porta para o misterioso, para o além, para aquilo que a mente humana não pode compreender, para aquilo que Deus precisa revelar. A terceira coisa é reconhecer os limites de cada teologia. Elas explicam algumas coisas, mas elas não explicam tudo. A vida humana é complexa, a vida humana é cheia de movimentos, né? E que a gente, então, para entender, porque a teologia sempre parte do ser humano, né? A teologia é uma fala humana sobre Deus, ela sempre vai ser limitada. E sempre ela tem que reconhecer esse limite para que ela se sujeite àquilo que, de novo, o Espírito de Deus quiser revelar, né? E a terceira coisa aí importante pra gente, quarta coisa, né? Que eu queria marcar aqui com vocês, é essa questão de que o sofrimento humano é um grande tema. E sempre ele vai nos colocar em inquietações. Esse mesmo tema do sofrimento de Jó é também um tema muito presente nos Salmos de Lamentação e que a nossa existência humana nunca poderá reter ou querer explicar tudo acerca do sofrimento. E isso abre espaço, então, para o consolo de Deus. E aí, duas coisas eu quero deixar de destaque quando eu leio o livro de Jó. A primeira é a sua fé, a sua esperança
e a sua certeza de que ele pode estar diante de Deus e vai ser ouvido. Ele bate nessa tecla o tempo inteiro e ele vai nessa tecla além dele querer argumentar sobre a sua justiça. Por fim, ele entende que mesmo que não haja justiça da parte dele, existe da parte de Deus uma disposição de ouvir, que é quando ele diz: mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra e que na minha carne eu verei a Deus. E a segunda coisa é esse reconhecimento de que quando Deus aparece finalmente para ele no final do livro, ele vai declarar ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Na verdade, eu falei do que eu não entendia, coisas grandiosas demais para mim, coisas que eu não sabia. Mas agora que os meus olhos te veem, eu me arrependo no pó e na cinza. Então o encontro com Deus, ele sempre vai nos mostrar a nossa própria limitação em querer entender e explicar tudo. E isso, na verdade, traz uma grande esperança, porque significa também que quando eu quero entender tudo ou quando eu entendo tudo, frequentemente acharei culpados, acharei responsáveis e esticarei meu dedo para alguém. Mas quando eu sou confrontada com a grandeza de Deus, a minha tendência é a da humildade, é a do acolhimento pelo Senhor. É por isso que no final do livro, embora Deus justifique Jó e diga para os amigos: olha, Jó estava correto e vocês estão errados, mesmo assim Deus determina que Jó sacrifique em favor dos seus amigos, porque não importa algumas diferenças teológicas que eu e você encontremos na beira do nosso caminho, durante a nossa trajetória, as diferenças teológicas que existem, por exemplo, entre as igrejas, quando nós nos encontrarmos face a face com o Senhor, Ele nos determinará que continuemos a viver em amor e possamos acolher uns aos outros, para que a intercessão de Jó signifique a sua restituição, o seu renovo, a recomposição da sua vida, mas também esse sacrifício indique que o relacionamento com os seus amigos continua e se aprofunda, apesar das suas diferenças de pensamento ao se colocar diante de Deus. Então é uma grande riqueza e uma profundidade para nós no discipulado e na saúde espiritual e emocional a gente estudar o livro de Jó. E ele foi escrito para ser, na verdade, uma grande peça de teatro. Ele é estruturado para que ele seja dramatizado. E é nessa dramatização que as pessoas identificariam os diversos pensamentos que permeavam a fé de Israel. E o objetivo é sempre declarar isso. Às vezes o inocente pode sofrer e não é culpa dele. Então é preciso buscar a retidão e a justiça para que o inocente não seja destruído. Então, que Deus abençoe vocês aí, que a leitura possa edificar e que esses pontos de vista que eu trouxe possam enriquecer a leitura de vocês. Grande alegria. Um abraço.